Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o Dr. André Cancela, médico cirurgião vascular. Vamos levar um tema bem interessante. Você que viaja muito de avião ou faz viagens prolongadas de carro, ônibus ou até trem, existe uma preocupação médica em relação a esse assunto. Dr. André, muito obrigado pela presença no Saúde em Dia. Eu que agradeço, Eduardo, a presença aqui, em poder contribuir com informação médica de qualidade. Parabéns pelo programa. André, o que seria a síndrome do viajante? Essa síndrome que expõe as pessoas a um risco de trombose. Exatamente. A síndrome do viajante, ela nada mais é do que a trombose venosa profunda, ocasionada em paciente que permanece longos períodos sentado em uma mesma posição. Então, inicialmente, ela foi descrita como síndrome de classe econômica, por afetar pacientes em viagens de avião, mas também a gente sabe que pode acometer em viagens de carro, ônibus ou trem. Essa trombose, ela ocorre nas pernas, né, especificamente. Qual o lugar mais provável de acometimento na perna? Bom, exatamente. O paciente fica durante muito tempo sentado, né, na mesma posição. A gente sabe que acima de 3 horas já é um fator de risco para o aparecimento da trombose. Então, quando o paciente está sentado, limitado nessa movimentação, a circulação ela acaba ocasionando de uma maneira mais devagar e podendo coagulando sangue no sistema venoso profundo, nas veias da perna. E isso é a trombose venosa profunda. E como complicação também, esse trombo pode se desprender e ir até o pulmão e ocasionar uma embolia pulmonar, que é um quadro grave, potencialmente fatal. Doutor, quais são os pacientes ou quais são as situações, fatores de risco que podem predispor à trombose, além da viagem prolongada? Bom, exatamente. Tem a circunstância em si da viagem, né? Como eu falei, que viagem acima de 3 horas, paciente até viagem acima de 12 horas, a gente sabe que tem um risco ainda maior de complicação desses casos. Mas o paciente tem alguns pacientes que têm uma predisposição maior a ocasionar isso, principalmente paciente idoso, paciente mulher em uso de anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal, paciente cardiopata, um paciente também que teve ou está em tratamento para algum tipo de câncer, né? Basicamente esses casos. Ou paciente que já tem uma predisposição sabida familiar de uma trombofilia ou se já teve uma trombose venosa profunda antes. Doutor, uma dúvida. Eu vou fazer uma viagem de 12 horas. Eu devo consultar o vascular para receber orientações adequadas? Tipo, devo usar meia elástica? Devo fazer heparina subcutâneo de baixo peso molecular? Sim, com certeza. É uma doença potencialmente fatal. E, a nosso ver, também é muito pouco divulgada também nos aeroportos, rodoviários, enfim. Então, é sempre interessante passar uma consulta com o especialista para poder receber algumas orientações. Essas orientações vão desde orientações com relação à viagem em si, ou seja, a cada 2 horas procurar andar pelo avião, uns 5 a 10 minutos pelo menos, hidratar bem, né? Evitar consumo de bebida alcoólica, evitar a utilização de medicamento para dormir. Tem muita gente que prefere tomar um remédio para dormir, mas isso é contraindicado também e predispõe a esses casos. E alguns pacientes em particulares vão ter necessidade do uso da meia elástica e também do uso de anticoagulante em dose profilática. Existem situações que realmente marcam muito. A embolia pulmonar, ela infelizmente pode ser um quadro fatal. Pacientes jovens que levantam de uma posição, está sentado ali e cai duro, morto. Isso é uma realidade, né, doutor? Exatamente.
Em viagens acima de 12 horas ainda, o fator de risco aumenta muito com relação a esses eventos mais graves. Então, é sempre importante prevenir, porque tendo um evento desse, às vezes, no voo, e a gente sabe que não só naquele momento também do voo que pode acontecer isso, mas nos dias subsequentes também, né? Então, é uma situação potencialmente fatal, e a trombose em si é uma situação bem grave, e o paciente pode expor o risco de perder a viagem, uma viagem de férias, e, sem dúvida, com risco de vida também. Doutor, e qual é o tratamento para uma trombose? Porque não é tão simples assim, né? A gente tem que procurar o vascular, tem que ter orientações bem específicas. Bom, o tratamento da trombose venosa profunda ela é feita em regime hospitalar, paciente internado, com administração de uso de anticoagulante. E depois, em casa, esse paciente vai ter que tomar um anticoagulante por 3 a 6 meses. Isso no primeiro episódio. Às vezes, e no segundo episódio tem indicação de anticoagulante para o resto da vida. A gente faz também uma investigação dos fatores de risco que levaram esse paciente a ter essa trombose. Não só esse fator de risco da viagem, da situação de imobilização prolongada, mas ele pode ter outros fatores de risco, como eu falei anteriormente. Doutor André, o programa está terminando. Quer deixar uma mensagem final para o nosso público em casa? Sim, hoje em dia existe até o Dia Internacional da Trombose, que é o dia 3 de outubro, para mostrar a gravidade e a importância dessa situação na vida, no cotidiano das pessoas. Então, acho que é sempre importante uma consulta com um especialista para receber orientações e, no caso específico que a gente está falando aqui da síndrome do viajante, para a gente poder fazer uma boa orientação, uma boa profilaxia, para que não tenha um evento adverso, uma situação de risco como essa. Doutor André, muito obrigado pelo tema, pelo conteúdo. O programa Saúde em Dia sempre agradece essa presença de profissionais com essa visão, levando conhecimento de alto nível. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e contribuir para o seu programa, Eduardo. O Saúde em Dia fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais, Facebook, perdeu algum programa, quer fazer uma revisão, corre lá, que tem todos na grade. Instagram com conteúdo teórico, com vários temas também bem esclarecedor. O Spotify ou podcast, conteúdo em áudio, você pode baixar, telefone, computador, fazer a sua biblioteca do Saúde em Dia e não perder nenhum programa. São dicas valiosas, esclarecedoras e que somam muito no seu dia a dia. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.